Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Narciso Lúcio, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra. E hoje nós estamos aqui para mais uma terça-feira de ensinamento da Palavra do Senhor. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e que o Senhor Jesus possa continuar abençoando sua casa, sua vida, sua família, o seu ministério de uma maneira especial. Eu quero que você seja abençoado nessa noite pela ministração da Palavra de Deus. Nós pedimos licença para você para entrarmos na sua casa, para entrarmos no seu lar nessa noite, com a palavra de Deus, com a explicação da palavra de Deus. Hoje nós vamos trabalhar um tema que, digamos que é um tema bastante complexo, é um tema difícil, é um tema que fala de escatologia, é um tema que fala de visões escatológicas, de visões sobre o fim, do que vai acontecer no fim. E nós queremos que você seja abençoado através dessa ministração, você, sua casa, sua família, todo o rebanho, Avivamento na Palavra, os irmãos que estão nos acompanhando, que o nome do Senhor Jesus ele possa ser glorificado hoje na sua casa, na sua vida, na sua família. Queridos irmãos, que Deus possa falar conosco hoje, poderosamente, verdadeiramente. Nós temos sentido a presença do Senhor, nós temos contemplado a presença do Senhor nas nossas lives. Eu já peço que você transmita, compartilhe com alguém a palavra do Senhor que vai ser transmitida hoje, e que o nome do Senhor Jesus ele possa ser glorificado de uma maneira especial. A mensagem de hoje ela é uma mensagem um pouco técnica, um pouco teológica, digamos assim, né? Nós vamos falar de termos teológicos, então eu preciso que você preste bastante atenção. Nós vamos estar falando sobre o fim. Vamos estar falando sobre o que irá acontecer quando Cristo retornar. E as três principais visões, que é falando de Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 6, nós vamos trabalhar três principais visões, que é a visão amilenarista, pré-milenarista e pós-milenarista. Nós iremos aqui falar acerca da pregação da palavra, nós iremos aqui trazer uma palavra aos irmãos, não dialogar entre as visões, mas apresentar o pensamento dessas três visões para os irmãos da igreja. Quando se fala de milênio, nós temos três principais visões, que são essas visões que eu acabei de apresentar a vocês. A visão amilenarista, a visão pré-milenarista e a visão pós-milenarista. São as três principais visões que tentam trabalhar a forma de como entender a volta do Senhor Jesus. Bom, é de praxe saber que muitos debates teológicos têm acontecido acerca do fim. As visões têm tentado, dentro da Bíblia, dentro do que a Bíblia nos exerce, tentado entender e tentado apresentar o seu pensamento bíblico e teológico acerca do fim. As visões pré, mid e pós, elas entram em debate e tentam sistematizar a melhor maneira de como é que Cristo vai voltar, como é que a Bíblia narra a volta de Cristo. Só que quando se fala de acontecimento do escatom, a palavra escatom significa fim, ou fim dos tempos. Quando se fala do fim, é algo que é obscuro para nós. Nós estamos trabalhando e falando sobre o fim dos tempos, mas é algo que é obscuro, nós não sabemos. Por isso que tem tantas teorias e tantos pensamentos. E a gente vai tentar aqui, em rápidas palavras, falar acerca do retorno de Jesus. Será que o retorno de Cristo é bíblico? Ele vai acontecer? Quando será esse retorno? Quando será o tempo desse retorno? As objeções sobre o retorno, as objeções sobre os sinais desse retorno, e a questão dos eventos desse retorno. Então a gente pode observar
que quando se fala de escatologia, é um ramo muito vasto, assim como em toda a visão teológica. Eu não sou escatólogo, eu não trabalho essa visão da teologia, mas eu vou aqui tentar, dentro das minhas limitações, falar para vocês acerca dessas visões e apresentar para vocês acerca dessas visões no que diz respeito ao retorno de Jesus. Então nós vamos estar aqui juntos e eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Eu peço que você ore comigo, pedindo graça a Deus para que o Senhor fale conosco nessa noite. Oremos. Grande Deus e Pai que está no céu, te damos graça, Senhor, por tudo, pelo teu poder, pelo teu amor, pelo teu agir, pela tua glória, pela tua graça que tem nos alcançado. Nós iremos falar a tua palavra e pedimos a tua primazia, Senhor, nessa noite, dentro, Senhor, dos nossos lares, no nosso coração, que as pessoas possam entender a matéria que será ministrada aqui nessa noite e que possam ser edificadas, Senhor, através da tua palavra que é santa, poderosa, verdadeira e eficaz. E nós possamos juntos, Senhor, sair daqui mais crentes do que nós entramos. E que as pessoas que entrem na live, que vão assistir esse vídeo, essa pregação depois, possam ser edificadas, mudadas, transformadas para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Queridos, eu já peço que você pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e faça as suas anotações, que hoje nós vamos falar de escatologia. Hoje nós vamos falar acerca do escatom, do retorno de Jesus. Jesus disse que voltaria. Todas as profecias e as palavras que Cristo falou na Bíblia, ela pode e devem ser creditadas como verdade e como palavras de segurança. Por quê? Porque todas as palavras que o Senhor Jesus falou, ele cumpriu. Toda vez que você lê na Bíblia uma profecia que foi proferida pela boca de Cristo, você pode ter a plena certeza que essa profecia irá se cumprir. E quando se fala a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo, Jesus ele disse que ele voltaria. E as páginas da Bíblia no Novo Testamento estão cheias dessas profecias ou dessas palavras ou desses sermões sobre o retorno do Senhor Jesus. Por exemplo, nossa primeira referência, João capítulo 14, versículo de número 13, já no final do Evangelho de João, quando Jesus está preparando os seus discípulos, ele vai lançar a palavra no capítulo 14, no verso 13, dizendo: olha, eu volto para que onde eu estiver, vós estejais também. Então aqui nesse versículo, o Senhor Jesus promete a sua volta, o seu retorno a essa terra. De igual modo, Atos capítulo de número 1, versículo de número 11, enquanto os apóstolos estão vendo a ascensão de Jesus aos céus, no capítulo de número 1, no verso de número 11, um anjo aparece e diz: varões galileus, o que é que vocês estão olhando? Esse Jesus que está subindo há de vir. Assim como foi para o céu, ele há de vir, ele há de voltar. Então os anjos estão testemunhando que o Senhor Jesus vai voltar. Como a gente precisa estabelecer uma doutrina com 3 versículos, para você estabelecer uma doutrina bíblica, você precisa ter pelo menos 3 textos. A gente vai ler o terceiro texto, que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, onde o apóstolo Paulo abre a boca e diz: porque o mesmo Senhor, o mesmo que subiu, descerá com voz de arcanjo. Preste atenção nas referências bíblicas que a Bíblia está dando sobre o retorno de Cristo. Outro texto muito lindo, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28. A Bíblia vai dizer da seguinte forma: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Ou seja, aparecerá a segunda vez, sem pecado, para os que esperam para a salvação. O autor dos Hebreus dando testemunho sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 2, vai mais um testemunho escriturístico, mais um testemunho das Escrituras sobre o retorno do Senhor Jesus. Diz João: quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele,
porque assim como é, o veremos, quando ele se manifestar. João aqui falando do retorno do Senhor Jesus. Então nós temos provas cabais, provas bíblicas. A Bíblia nos dá segurança que a doutrina do retorno do Senhor Jesus é verídico, é verdadeiro. Ele voltará, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí em nome do Senhor Jesus? Então nós sabemos, essa é a nossa maior esperança e essa é uma das nossas maiores promessas, ou se não a maior de todas as promessas, o retorno do nosso Messias para buscar a sua igreja. Mas pastor, quando vai se dar esse retorno? Em que momento esse retorno vai acontecer? É justamente aí que as visões vão aparecer, que os pensamentos vão aparecer e, como eu disse, vão tentar sistematizar o momento que Jesus vai. Jesus volta, a igreja participa da tribulação, a igreja é arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação, após a tribulação, a igreja fica, a igreja é guardada. O milênio, ele é antes, o milênio já está acontecendo, o milênio vai acontecer, o milênio é literal, você é amilenarista, pré-milenarista ou pós-milenarista. Antes de chegar nas objeções dos sinais, a gente precisa entender. Primeiro, quando é que isso vai acontecer? Preste atenção nisso, que isso é muito interessante. Pelo fato de, como eu disse, que isso é algo obscuro, que nós não sabemos quando irá acontecer esse retorno, essa volta. Nós sabemos que ele vem, amém? Mas nós não sabemos quando irá acontecer esse retorno. E por alguns textos que o próprio Senhor Jesus falou, por exemplo, Marcos capítulo de número 13, versículo de número 22, ele disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 44, você pode anotar para ler na sua casa, ele vai dizer: por isso estáis vós apercebidos, também porque o Filho do Homem adivinha a hora em que ninguém penseis. Então, a volta de Cristo, a segunda volta, que é um termo teológico que nós chamamos de parúzia, ninguém sabe quando vai ocorrer. É por isso que há aí várias teorias e teorias e teorias. E quando nascem as teorias, tem algumas pessoas marcando a volta de Jesus. Preste muito bem atenção. Quando você pega o aparato histórico das religiões cristãs ou até mesmo dos pensamentos cristãos que tentaram formular a volta de Cristo, fazendo cálculos matemáticos, fazendo cálculos bíblicos, querendo adivinhar algo que Deus não deixou revelado a nós, o que aconteceu? O homem falhou. Por exemplo, o Russell, que é o fundador dos Testemunhos de Jeová, por várias vezes tentou marcar a volta de Cristo. Resultado, ele errou. A doutora Ellen White, que ela é a principal profetisa do adventismo do sétimo dia, por 2 ou 3 vezes marcou o retorno do Senhor Jesus e falhou. Na segunda falha, o adventismo ficou muito enfraquecido. E ela criou a teoria que Cristo agora está no tribunal desde 1980, uma fração, julgando os pecados desde aquele tempo. Quando ele terminar, ele voltou, mas está julgando os pecados. Agora, quando ele terminar de julgar os pecados, ele voltará. Então, todas as pessoas, como esses 2 exemplos que tentaram marcar a volta do Senhor Jesus, eles erraram, porque o sinal, ninguém sabe, melhor dizendo, o dia, a hora, ninguém sabe. Quando será o tempo desse retorno? Quando você pega Marcos capítulo de número 13, Mateus capítulo de número 24 e Lucas capítulo de número 21, vou repetir a referência. Quando você pega os textos de Marcos capítulo de número 13, Mateus capítulo de número 24 e Lucas capítulo de número 21, você vai poder observar algo que Jesus deixou para que a gente possa se guiar, nos guiar, que são os sinais. Ele não fala o dia e nem a hora, mas ele deixa sinais que é para serem analisados. Quando nós prestamos atenção nesses sermões, que são chamados de sermões escatológicos, nós podemos observar o que Cristo está querendo que a igreja perceba sobre a sua volta. Cristo não estava interessado em falar o dia, o ano
a hora, o minuto e o segundo. Mas Cristo estava interessado com que nós ficássemos em vigilância, marcando esse momento dos sinais, para que nós pudéssemos compreender pelos sinais que a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda, a parúzia, estaria perto. Então nós temos algumas objeções. E é aqui que entra a nossa mensagem nessa noite. Nós temos algumas objeções sobre esse retorno. Quando será? Por exemplo, para alguns, esses sinais não aconteceram. Para alguns, esses sinais não aconteceu. Sendo assim, Cristo não retornará a qualquer momento. Olha os pensamentos vão começar. Esses sinais ainda não aconteceram. E para alguns, Cristo pode retornar agora, a qualquer momento. Para outros, eles acreditam que Cristo pode vir a qualquer momento. E lidam com esses cumprimentos de três formas. Escute só para você compreender. Estou sendo bem didático aqui para você compreender. Para algumas visões, os sinais já aconteceram. Então Cristo pode voltar agora, hoje, ainda hoje. Mas para outros, os sinais ainda não se cumpriram totalmente. Alguns sinais dos sermões escatológicos, de Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, ainda precisam cumprir. E se os sinais precisam cumprir, então Cristo não pode retornar agora. Aí vão nascer alguns argumentos sobre essa questão. Por exemplo, alguns argumentam que haverá duas vindas distintivas. O pensamento pré-milenarista vai dizer que Cristo vai retornar duas vezes. A primeira vinda, ela é visível, ela é secreta. Cristo retorna, leva a igreja para privar ela da tribulação. Nós vamos falar mais lá na frente sobre isso. E depois Cristo volta numa vinda visível. Então são duas vindas aí. Ele volta numa vinda visível para arrebatar a igreja e assim começar o milênio. Por quê? Essa é uma vinda pública e uma vinda secreta. Outros vão argumentar de outra forma, preste atenção, que os sinais já se cumpriram. Aonde? No início da igreja primitiva. Se os sinais já se cumpriram no início da igreja primitiva, Cristo pode retornar a qualquer momento. Cristo pode retornar agora. Só que para essa teoria e para esse argumento, preste muito bem atenção, fica um pouco complicado. Por quê? Porque alguns sinais, como a grande tribulação, a salvação de Israel, o aparecimento do homem da iniquidade, isso mesmo, a queda das estrelas, não se cumpriu na igreja primitiva. E a igreja vai dizer que em algum momento todo personagem histórico que no decorrer da história da igreja vai se colocar contra a igreja, ele vai ser considerado o anticristo. Por exemplo, Nero no seu tempo foi considerado o anticristo, o Papa no tempo de Lutero era considerado o anticristo, qualquer Hitler no seu tempo foi considerado o anticristo. Só que esses argumentam que esses sinais já se cumpriram. Eles dizem que os sinais que estão sendo narrados nos sermões escatológicos se cumpriram aonde? Se cumpriram na igreja primitiva. Só que nós não temos provas cabais, bíblicas, históricas, que Israel já se salvou. O homem da iniquidade ainda não se manifestou, que Daniel profetizou no capítulo 7 do seu livro. As estrelas ainda não caíram do céu. A grande tribulação ainda não aconteceu. Logo, esses argumentos não seriam válidos, ou seja, não teriam se cumprido ainda todos os argumentos. E o último argumento, que para muitos é o argumento mais sólido, é o argumento que os sinais já podem ter sido cumpridos. Preste atenção, é improvável, mas não impossível. Ou seja, esses sinais já poderiam ter sido cumpridos, então a qualquer momento Jesus poderia voltar. Ok? Então agora vai começar os eventos do retorno. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. E agora eu vou apresentar para vocês aqui, rapidamente,
claro, porque esse assunto é muito extenso, a visão amilenarista, a visão pré-milenarista e a visão pós-milenarista. O que é que acredita sobre o milênio? O pré, o amilenarista e o pós-amilenarista. O que é que esses três pensamentos, que essas três visões escatológicas acreditam? Quando se pega o texto de Apocalipse, capítulo de número 20, do versículo de número 1 ao versículo de número 6, pode-se dizer que esse é o versículo mais complexo, são os versículos, a perícope mais complexa para falar do milênio. Porque aqui vão nascer essas três visões e mais outras. Essas são as mais conhecidas e que têm mais seguidores. Por isso nós vamos tratar mais dela. Falar delas, melhor dizendo. Então preste atenção. O que é que o amilenarista acredita? O amilenarista acredita que nós já estamos no milênio. Nós já estamos vivendo no milênio. Ele não acredita no milênio pré e no milênio pós-vinda de Cristo. Para o amilenarista, nós já estamos vivendo o milênio. O milênio começou no Pentecoste e vai terminar com a vinda de Cristo. Logo então, ele não acredita no reinado literal de Cristo durante 1000 anos na Terra. Ou seja, o milênio é agora e quando Jesus voltar, o milênio termina. Para o amilenarista, e eu vou explicar cada visão já já, eles acreditam que o milênio já começou. O pós-milenarista, ou melhor, o pré-milenarista, diz o seguinte, ó, o milênio virá repentinamente. Mas para o pré-milênio, para o pré-milenarista, Jesus volta antes do milênio começar. Viu? Para o amilenarista, nós já estamos no milênio. Ou seja, Apocalipse 20, do verso 1 ao verso 6, ele não é literal. Ele é uma figura de linguagem para o amilenarista. Viu? Para o pré, Jesus volta antes do milênio, leva a igreja arrebatada, preste muito bem atenção para não confundir sua mente, e após 7 anos de tribulação, ele volta para começar o milênio. Ele acredita então que o milênio é pré, ele é pré-milenarista. E o pós-milenarista, ele acredita que o milênio ocorrerá gradualmente. Só que Jesus volta logo após o período. Ou seja, para o pós-milenarista, Jesus só volta após o milênio. Ô glória! Onde é que complica tudo isso? Complica tudo isso é que todas essas três visões que eu acabei de apresentar para vocês, elas só estão baseadas praticamente em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 6. E aqui essas três visões tentam, dentro dos seus estudos, da sua sistematização, definir se Cristo vem antes, no meio ou depois, ou se nós já estamos vivendo o milênio. Então vamos para a primeira? Vamos falar sobre o amilenarismo e ver o que eles entendem. Você pode dar um glória a Deus aí? Os irmãos estão me compreendendo? Está tudo ok? Dá só um glória a Jesus aí para saber se está tudo ok aí, para dar uma força aqui para o pregador. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Então vamos lá. Visão amilenarista. Para o amilenarista, pega a caneta e o caderno. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de 1 a 6, não descreve o futuro, mas descreve a igreja atual. Para o amilenarista, Apocalipse, ele entende que Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 ao 6, não fala do futuro, não fala de algo que vai acontecer. Para ele, esse texto já está se cumprindo desde o Pentecoste. Viu? Os cristãos que morreram já estão reinando com Cristo em um sentido espiritual. E a base deles para isso é Efésios capítulo de número 2, versículo de número 6, onde Paulo diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Para o amilenarista, os cristãos que já morreram já estão gozando no sentido espiritual com Deus. Outra coisa importante no pensamento amilenarista, uma vez que os eventos de Apocalipse 20 estão sendo cumpridos na igreja,
O período de 1000 anos mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, é uma figura de linguagem para um longo período de tempo, ou seja, toda a era da igreja, desde o Pentecoste até o retorno de Cristo. Então o amilenarista não entende Apocalipse 20, de 1 a 6 como literal. Ele entende que os versos de 1 a 4 são uma figura de linguagem que estão retratando o milênio que já aconteceu lá no Pentecoste e que vai acabar com o retorno do Senhor Jesus. Amém ou não? Amém. Um outro ponto ainda na visão amilenarista. Na ressurreição, após Cristo voltar, após a vinda de Cristo, os santos e os ímpios ressuscitam e os que morrerem em Cristo vão para o céu. Na visão amilenarista, não vão participar todo mundo do juízo. Quem está em Cristo já está justificado e sobe para o céu para viver com Cristo. E os ímpios passarão pelo grande juízo de Deus. Tá? É uma visão descomplicada, viu? Nessa visão, Cristo volta, não secretamente, tá? Uma volta, não tem duas. Uma volta visível, tem um julgamento. Os vivos vivem no novo céu e numa nova terra, que é Apocalipse capítulo 21. Você pode observar que João está narrando lá. Então, a visão amilenarista entende dessa forma, como eu acabei de te explicar. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 4 é simbólico. O milênio começou no Pentecoste e termina quando Cristo voltar. Acreditam numa vinda visível uma única vez. E esses pontos aqui, e os cristãos que já morreram já estão gozando com Deus numa parte espiritual. Outro ponto é a visão pré-milenarista, que é chamada também de pré-tribulacional ou pré-tribulacionista, né? É uma visão muito conceituada, principalmente para os pentecostais. O que é que diz essa visão? Apresentei a milenarista, agora vou apresentar a questão da pré-milenarista. O que é que diz o pré-milenarista? O pré-milenarista diz o seguinte: a visão acredita que Jesus voltará antes de Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 10 se cumprir. Ou seja, Cristo volta antes do milênio. Antes de Apocalipse 20 começar a ser cumprido, Jesus já voltou. Arrebatou a igreja no pensamento pré-milenarista. Arrebatou a igreja, tirou a igreja daqui. Após Cristo tirar a igreja daqui, Apocalipse 20 então começa a ser cumprido. Também acredita que antes do retorno de Cristo, haverá um grande sofrimento na terra, que é o que nós chamamos de grande tribulação, que ficou muito popular com a saga Deixados para Trás, com o lançamento da Bíblia Scofield, que trabalha essa ideia, e com os livros de Leon Hudson, viu? Que é baseado na visão dos irmãos de Plymouth, que John Nelson Darby trabalhou e ficou muito popular nos Estados Unidos da América, viu? Tem um livreto do Dr. Russell Shedd, que inclusive eu vendi para algumas pessoas essa semana, que trabalha muito bem essa questão. Então Cristo retornará e reinará antes dos eventos de Apocalipse. Antes de Apocalipse 24 e 5, Cristo retornará. E essa visão pré-milenarista não acredita, preste atenção, o que vocês precisam entender, que há uma variação da visão pré-milenarista, que é chamada de visão pré-tribulacional. Mas a visão pré-milenarista histórica acredita que os 1000 anos não são literais também. Logo, todos os que crerem em Cristo também ressuscitam para reinar com Ele. Isso é o que João quer falar em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Presta atenção. Durante o milênio, Satanás e os seus demônios serão completamente impedidos de exercer qualquer influência na terra, conforme está escrito em Apocalipse, do verso de número 20, do 1 ao 3. Na outra visão, pós-milenarista, a igreja ganha influência. Quando ela ganha influência, aí as obras do diabo são limitadas. Mas mesmo assim, no milênio, Satanás ainda continua operando. Mas na visão pré-milenarista, o diabo perde todo o seu poder, porque ele estará trancado, como está dizendo Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, após o milênio, antes do milênio, Cristo arrebata a igreja. Milênio, não basicamente literal. Satanás preso sem nenhuma exceção. Após milênio, o que acontece? Jesus volta e virá então o grande juízo final. Como eu disse, dentro dessa visão pré-milenarista nasceu a visão pré-tribulacional ou pré-tribulacionista. Aí nasceu a confusão. Por quê? Preste muito bem atenção. Porque eles vão dizer que há duas voltas. A primeira volta de Cristo será invisível, arrebatamento. Ele arrancará os crentes para não participar da tribulação. E após, ele retornará. Após 7 anos de tribulação, onde a igreja não passa, ele retorna e leva a igreja para viver o milênio. Só que, quando se fala de uma vinda de Cristo invisível, o que é que acontece? Muitos outros textos das Escrituras vão negar essa questão. Vão negar que Cristo vem. Porque a Bíblia vai dizer todo olho verá. O texto de 1 Tessalonicenses vai dizer que ouvirá com voz de arcanjo. Então a Bíblia vai falar de uma vinda e essa vinda visível. Só que o pré-tribulacional consegue sistematizar duas vindas. Uma para tirar a igreja daqui para não participar da grande tribulação. E a outra vinda visível, que é para trazer e para levar o povo para viver no milênio. Uma coisa, e a visão pós-milenarista? Apresentamos a amilenarista, a pré-milenarista e a pós-milenarista. O que é que ela acredita? Vamos lá. Acredita que Jesus só vai retornar após os 1000 anos que Apocalipse 20, 4 e 5. A visão pós-milenarista acredita que Cristo só retorna não antes e nem que nós estamos vivendo o milênio, mas que Cristo retorna só após o milênio. Após os 1000 anos que são mencionados no capítulo 20, no verso 4 e 5. Cristo não irá reinar fisicamente na terra durante esse período. Eles não acreditam que Cristo reinará aqui. Quando se fala que Cristo estará aqui, será na igreja. Ou seja, os cristãos exercerão grande influência na sociedade e o reinado de Cristo ocorrerá mediante essa influência. O pós-milenarista, Cristo não vai reinar literalmente no milênio. Olha como é interessante a gente saber isso. Para uns, Cristo reina literalmente. Cristo estará com a igreja. Para outros, Cristo arrebatará a igreja daqui para uma outra dimensão até terminar a grande tribulação. Mas o pós-milenarista acredita que Cristo não vai participar. Cristo aqui é a influência da igreja. É a influência que a igreja está exercendo, já é o reinado de Cristo na terra. Jesus retornará no final dessa era milenar, então haverá ressurreição, tanto de cristãos como de incrédulos. Aí é um pensamento parecido com o pós-milenarista. Os que estão em Cristo não enfrentarão o juízo final, mas eles estarão aonde? No céu. Então é basicamente dessa forma que as visões entendem esse retorno. Ok? Você pausa depois do vídeo com calma, faz as suas anotações, que não tem como a gente recapitular tudo isso. Mas a gente já pode compreender basicamente aqui como é que cada visão entende. O milênio para o milenarista é agora, nós já estamos nele. Foi inaugurado aonde? Lá no Pentecostes. Termina quando? Cristo voltar. Quem está em Cristo já está gozando com ele no céu. Apocalipse 20 não é literal, é uma figura de linguagem. Cristo está reinando desde o Pentecoste. Quando ele voltar, termina. Visão pré-milenarista. O milênio virá repentinamente e Jesus retornará antes do período. Ou seja, antes de começar Apocalipse 20, vai começar Jesus volta antes. Por isso que é pré, antes do milênio. Para ele, Jesus não vai voltar no milênio ou depois do milênio. Já para o pós, eles acreditam que Jesus volta após o milênio. Então, para o amilenarista, estamos no milênio. Para o pré-milenarista, Jesus volta antes do milênio. Para o pós-milenarista, Jesus volta após o milênio. Vou falar mais uma vez para ver se encaixa aí na caixa-lota, na cabeça de crente inteligente que você é. Para o amilenarista, já estamos no milênio, inaugurado no Pentecostes, que tem término na volta de Cristo.
para o pré-milenarista, Jesus volta antes do milênio, arrebata a igreja, depois volta para começar e levar a igreja para viver o milênio literal com ele. O milênio, não de 1000 anos literal, mas ele presente. O pós, olha aí, ó, acabou de aparecer aí um amilenarista, já estamos vivendo o milênio. Esse aí é amilenarista, acredita que nós já estamos no milênio. O pós, após acontecer Apocalipse, capítulo de número 20, aí o milênio começa a acontecer, aí Jesus começa a imperar o milênio. Não estando literalmente aqui, o milênio por pós é a influência da igreja. Pastor, o que o senhor é? O senhor é amilenarista, pré-milenarista ou pós-milenarista? Resposta: eu sou bíblico. Eu sou bíblico, eu acredito naquilo que a Bíblia diz. Nós podemos olhar as visões, mas o dia e a hora, como foi dito no começo da mensagem, ninguém sabe. Só estou aqui dando uma pequena introdução para a gente tentar entender o que é que cada visão escatológica acredita sobre o retorno de Jesus. Pastor, e aí, nós já estamos vivendo o milênio? O milênio vai ser inaugurado, a igreja vai ser arrebatada antes ou o milênio vai acontecer depois? Gente, se é antes, no meio ou depois, nós não sabemos. A única certeza que nós temos para você dar um glória a Deus é que Jesus Cristo vai voltar. O que nós não podemos ser é tendencionistas e achar que a visão que nós decidimos levar ou obter por achar que ela é biblicamente correta, seja certa, sendo que nós não sabemos disso. A salvação, ela é um mistério. Um pastor que é prudente, que é inteligente e sensato, o que é que ele faz? Hein? O que é que ele faz? Ele pega, mostra as visões, mostra o que a Bíblia está falando, mas não se posiciona, até porque nem o próprio pastor, ele sabe quando isso vai acontecer. É claro que tem uma dessas três aqui, que eu acho que é a mais correta, que é a mais bíblica, que é a mais sensata e a mais prudente. Mas pode ser que amanhã, num outro estudo, numa outra pesquisa, o meu pensamento, ele mude. Ele comece a mudar. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que analisar. E o que eu tenho que estar é preparado, esperando o arrebatamento da igreja. Em todas as três, em uma coisa concordam. O quê? Aleluia! Que estudo maravilhoso é esse. Obrigado, muito obrigado, viu? Deus abençoe a vida de todos vocês que estão acompanhando aqui. O nome desse estudo é escatologia, viu, irmão? Tá? Olha só. O que eu tenho? O reino vitorioso. Aí eu pergunto, por que tantas diferenças no que diz respeito ao escatom, ao fim? Simples. Sabe por que tem tanta visão? Sabe por que tem tanta diferença? Sabe por que tem tanto pensamento? Porque nós não sabemos. É obscuro para nós. Nós não sabemos. É por isso que eu digo. A ordem de como os eventos irão acontecer é o mínimo. É o menos relevante, é o que menos interessa. O que interessa para nós verdadeiramente é que Jesus vai voltar e que nós precisamos estar preparados. É verdade? Então, quando você escutar alguém que é pré, dê atenção para ele. Tem alguma coisa no pré-tribulacionismo histórico que é bom. Quando você escutar alguém que é amilenarista, escute. A visão amilenarista é muito, muito, muito interessante. É muito, muito legal, que é a visão que as igrejas reformadas, principalmente presbiterianos e batistas, usam. Mas tem muitos escritores e pastores bons que são o quê? São pré-tribulacionistas, que acreditam. O N. Gruden é pré-tribulacionista. Dr. José Carlos, da Faculdade Batista Equatorial, é pré-tribulacionista. Tem muitos estudiosos que são pré-tribulacionistas. Dr. Champlin passou a vida todinha pré, no final virou pós. Por isso que eu digo, ninguém sabe. Vamos esperar Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se Cristo vem antes, repita comigo aí, escreva aí no comentário, você que está me acompanhando. Escreva assim, ó: se Cristo vem antes, no meio ou depois, não interessa. O que interessa é que ele vem. Escreva aí, por favor:
Se Cristo vem antes, no meio ou depois, não interessa. O que interessa é que Cristo vem. Amém, irmão? Escatologia é uma coisa fenomenal. É complexo, trabalha toda a Bíblia. Eu confesso para vocês que eu sou muito limitado no assunto, muito limitado. Estou procurando melhorar nessa área, que é uma área muito complexa, mas eu tenho certeza, irmão, que eu vou melhorar e que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Então, depois, quando você tiver um pouquinho mais de calma, assista a mensagem com mais calma e que o nome do Senhor Jesus ele seja glorificado. Eu estou esperando Jesus. Se vem antes, no meio ou depois, não sei. Só sei que ele vem. Amém? Deus abençoe tua casa, tua família, teu lar, teu casamento, teu ministério e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Lembre, sempre nós estamos aqui na nossa página, terças, quintas e domingo, com uma palavra de bênção para a sua vida. Quando não sou eu, é o irmão Felipe, é o irmão Joel, é o irmão Rafael, é a missionária Sandra. Nós estamos trabalhando e o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanharam, que assistiram, que ficaram aqui participando e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Ore comigo. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, pelo teu poder. Obrigado por esse momento. Que o teu nome seja engrandecido. Faz conforme o teu querer, tua vontade. Abençoa os teus filhos que ficaram até o final. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, eu sei que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E que nós possamos, Pai, estar preparados para esse grande dia. O Senhor vai voltar. Senhor, a ordem, os fatores não alteram, Senhor, o que vai acontecer. E que o teu nome, ele seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós te agradecemos. E que todos possam dizer amém, amém e amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.